Eu aprendi, ao longo dos meus anos de aconselhamento, que algumas histórias não começam com um erro, nem com um escândalo. Começam com uma ferida antiga que nunca cicatrizou direito. E quando uma ferida pulsa tempo demais, qualquer toque vira dor, e qualquer dor não resolvida encontra um jeito de se espalhar. As histórias que eu ouvi no gabinete não eram só da igreja, mas do coração humano. E o coração humano é o mesmo em qualquer lugar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel. Sou conselheiro cristão há mais de 20 anos. Já passei por igrejas grandes e pequenas, do sertão ao litoral, e uma coisa eu garanto: a dor não escolhe endereço. O amor também não. Aqui, eu compartilho algumas das histórias que cruzaram o meu caminho, sempre com os nomes e detalhes alterados, para preservar quem me procurou. Mas as emoções, essas continuam do jeitinho que eu ouvi. E antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa bem simples. Se você gosta desse tipo de história humana e real, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo casos como o de hoje, um que começou pequeno e terminou mexendo com uma igreja inteira. Essa história aconteceu numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, dessas onde o sino da igreja marca mais a rotina do povo do que o relógio da praça. Uma comunidade simples, acolhedora, mas também rápida no julgamento quando algo não seguia o padrão. O caso de hoje envolve Raquel, uma mãe solteira que só queria reconstruir a própria vida, e Elias, um obreiro recém-chegado, carismático, dedicado e cheio de boas intenções. O romance deles poderia ter sido só mais uma história de amor. Mas, naquela igreja, não foi. Eu lembro bem daquela cidade no interior de Minas Gerais. Aquelas ruas estreitas, sempre com um pó vermelho que grudava nos sapatos, e com um silêncio que só era quebrado pelo latido de um cachorro distante ou o barulho de uma caminhonete velha passando com o rádio ligado numa em qualquer. Era um lugar onde todo mundo parecia saber da vida de todo mundo, mesmo quando ninguém dizia nada. E talvez seja por isso que o ar parecia sempre mais pesado, como se a cidade carregasse junto as histórias que ninguém tinha coragem de contar. Naquela época, eu era visitante frequente. Ia uma vez por mês para aconselhamento e capacitação da liderança da igreja local, uma congregação pentecostal de médio porte, simples, com bancos de madeira escura que rangiam quando alguém se mexia. Aquelas paredes brancas, descascando numa das laterais, guardavam mais confissões do que qualquer um ali ousava imaginar. E é por isso que eu sempre repito: as histórias que ouvi no gabinete não eram só da igreja, mas do coração humano. E o coração humano é o mesmo em qualquer lugar. Essa história começou com um silêncio. O tipo de silêncio que a gente sente na pele. Um silêncio que antecede a divisão de uma comunidade inteira. E no centro dele estava ela, Raquel. A mãe solteira que, sem querer, sem procurar e sem merecer, acabou dividindo aquela igreja em duas. Mas antes de te contar o que aconteceu, eu preciso que você entenda o ambiente. Porque, em cidades pequenas, o cenário nunca é só cenário. Ele molda a alma das pessoas. Eu me lembro de chegar na porta da igreja naquela tarde abafada de domingo. O sol batia na fachada simples, fazendo a pintura branca parecer quase amarela. Eu estava suando antes mesmo de sair do carro, aquele tipo de calor que gruda na pele, como se o ar tivesse peso. A igreja já estava com algumas janelas abertas. O pano do púlpito tremulava devagar, embora não houvesse vento. Era a ventoinha ligada no canto, tentando empurrar um ar fresco que nunca chegava aos bancos do fundo. E foi ali, naquele ambiente carregado de simplicidade e tensão silenciosa, que eu ouvi o primeiro sussurro sobre ela. Sobre Raquel. A mulher que, segundo alguns, não combinava com a santidade do lugar. Mas ninguém ainda sabia o que estava prestes a acontecer. E eu também não sabia que aquela seria uma das histórias mais difíceis que já acompanhei. Eu sempre digo: o que destrói uma igreja raramente é pecado. O que destrói uma igreja é a forma como as pessoas lidam com o pecado, o dos outros, é claro. A primeira vez que Raquel virou assunto, não foi por nada que tivesse feito. Foi por existir. E pior, existir do jeito que existia. Sozinha. Jovem. Bonita na medida certa para incomodar. Devota na medida certa para despertar suspeita. E com um filho pequeno, um filho cujo pai ninguém via nos cultos. Alguns a acolheram de imediato. A irmã Lourdes, com seu jeito doce, levava bolo.
O presbítero Abner dava caronas nos dias de chuva. E algumas moças tentavam incluí-la no círculo de oração. Mas havia outro grupo. O grupo que sussurra. O grupo que observa de longe, como fiscais da moralidade alheia. Comentários como: uma moça nova assim, é perigoso. Essas mulheres sozinhas sempre atraem problema. Olha, não sei, não confio muito. Essas frases nunca eram ditas em voz alta na frente dela. E é por isso que queimavam mais. Porque queimam por dentro. Assim começa o incêndio. Pequenas fagulhas. Um olhar atravessado. Um abraço recusado. Uma frase repetida no corredor. Raquel fingia não ouvir, mas ela ouvia. Ouviu tudo. E isso mexia com ela profundamente. Eu lembro de um dia em que a vi na porta da igreja. O culto estava prestes a começar. E ela segurava as próprias mãos com força, como quem tenta evitar que o corpo trema. O suor escorria devagar pela lateral do rosto. Não era apenas calor, embora o calor estivesse forte. Era a ansiedade. Era o peso de entrar num lugar onde metade das pessoas a amava, e a outra metade a tolerava. E foi nesse ambiente instável, quase inflamado, que Elias chegou. Aí sim, o incêndio começou a ganhar forma. Elias era o novo obreiro da igreja. Um homem jovem, solteiro, com cerca de 32 anos. Vinha de Belo Horizonte, e a liderança acreditava que ele seria um grande reforço. Alguém com carisma, com boa pregação, com cuidado pastoral. E ele realmente era tudo isso. O problema é que beleza também é uma forma de carisma. E Elias era bonito. Daqueles que atraem olhares sem fazer força. Daqueles que geram comentários mesmo quando não abrem a boca. Daqueles que, sem querer, causam desconforto em ambientes onde insegurança já existe. Ele chegou numa manhã de domingo. A igreja inteira parecia curiosa. O calor estava insuportável, e mesmo assim ele parecia recém-saído de um ar-condicionado, camisa alinhada, sorriso tranquilo, postura confiante. Eu estava presente naquele dia. E eu vi também quando os olhos de Raquel encontraram os dele. Não foi nada escandaloso. Não houve brilho romântico. Não teve paixonite instantânea. Foi apenas um olhar de reconhecimento humano. O tipo de olhar que diz: você é novo aqui, eu também já fui. Mas, para quem já tinha convicções prontas sobre ela, aquele pequeno gesto foi suficiente para virar munição. A partir daquele domingo, Raquel começou a ser observada com ainda mais atenção. E, sem querer, Elias se tornou parte da equação. Parte do problema. Parte da tempestade que estava por vir. E ninguém, já absolutamente ninguém, fazia ideia de onde tudo isso iria parar. Eu me lembro claramente da primeira vez que ouvi o nome dela ecoar pelos corredores da igreja. Era como se uma brisa fria tivesse atravessado o templo, daquelas que não vêm das janelas, mas dos olhares. O interior de Minas tem dessas coisas. Notícia não caminha, corre. E quando chega, chega com opinião incluída, embrulhada em julgamento e perfume de café recém-passado. Quando eu apareci para aquele culto de domingo, a igreja estava iluminada com luzes simples, fluorescentes meio amareladas, que deixavam o templo com aquele ar de foto antiga. A madeira dos bancos rangia sob o peso das famílias que iam chegando. O tapete vermelho da nave central tinha marcas de anos de passos, mas ainda carregava a dignidade do zelo de quem o lavava todas as sextas-feiras. Eu me sentei no meu canto habitual, perto da porta lateral. Sempre fiz isso, posição estratégica para observar sem ser observado. E foi de lá que eu vi Raquel entrar, nome fictício, claro, como todos os que uso aqui para proteger vidas reais. Raquel segurava o filho no colo, um bebê de uns 6 meses, com o cabelo escuro espetado como grama molhada. O menino parecia inquieto, balançando as perninhas, tentando agarrar tudo que via. Ela o ajeitava no colo com uma espécie de paciência exausta, aquela paciência que não vem de escolha, mas de sobrevivência. E ali estava a primeira coisa que me chamou a atenção. Raquel era jovem. Muito jovem. Talvez 21, 22 anos. Mas seus olhos tinham uns 40. Um cansaço profundo, úmido, o tipo de cansaço que se esconde atrás de um sorriso treinado. O silêncio da igreja não era silêncio de reverência. Era silêncio de análise. Eu senti, naquele instante, aquela pressão invisível no ar,
a mesma pressão que antecede uma tempestade. Os cochichos vinham como fios de vento cortando a sala. É ela. Trouxe o menino. Dizem que o pai. E por que ela voltou agora? Eu fechei os olhos por um segundo. Respirei devagar. Porque é sempre assim. O pecado inventado costuma ser mais importante que a dor real. O louvor começou, mas eu percebi que a congregação cantava olhando mais para ela do que para Deus. E pela primeira vez naquela noite, eu soube. Aquela história não seria simples. A entrada dela não dividiu apenas olhares. Dividiu expectativas. Dividiu alianças. Dividiu o ambiente. Às vezes, a divisão começa antes mesmo de a gente saber que está no meio dela. Naquela mesma semana, o pastor me chamou em seu gabinete. Era uma sala pequena, com cheiro de madeira encerada e livros antigos. A janela dava para a lateral da igreja, onde um pé de mexerica exalava o perfume azedo que se misturava ao vento da tarde. Ele estava inquieto. Pastores raramente me chamam cedo demais. Quando chamam, é porque a igreja já começou a trincar. Gabriel, você viu, né? Ele disse, passando a mão na testa suada, aquele suor nervoso que escorre fino, como se tivesse medo de aparecer. Vi, respondi. E não precisei dizer mais nada. A verdade é que pastores enxergam rachaduras antes de todo mundo. Algumas elas tentam esconder, outras tentam colar. E algumas, apenas observam rachando até o desabamento. Os irmãos já começaram a falar, ele continuou. Uns estão dizendo que devemos acolher. Outros, que isso pode escandalizar os novos convertidos. Eu não aguentei. Suspirei fundo. Acolher quem está ferido não escandaliza ninguém, pastor. O que escandaliza é tratar ferido como ameaça. Ele baixou os olhos. Ele sabia que era verdade. Ele sentia aquilo. Mas uma igreja interiorana é um ecossistema próprio. Tradições são paredes de concreto. E corações humanos, bem, você sabe. As histórias que ouvi no gabinete não eram só da igreja, mas do coração humano. E o coração humano é o mesmo em qualquer lugar. Ele então me contou o que estava por trás da tensão. Alguns líderes queriam que Raquel frequentasse a igreja, mas sem participar do ministério de louvor, onde ela cantava antes de engravidar. Outros achavam que ela precisava prestar contas. E havia um grupo pequeno, mas barulhento, que achava que a volta dela iria dar mau exemplo para as adolescentes. Eu senti meu estômago apertar. Mau exemplo é falta de misericórdia, não bebê no colo. E o pastor, com o olhar perdido na mesa, terminou com a frase que eu já conhecia bem demais. Gabriel, eu não consigo agradar os dois lados. E eu pensei, não foi para agradar ninguém que Cristo tocou leprosos, sentou com pecadores e acolheu mulheres feridas. Foi para amar. E amor, às vezes, divide antes de unir. Uma semana depois, a situação explodiu. Eu estava na praça principal da cidade, que tinha o tamanho de um campo de futebol, com bancos de cimento e árvores velhas que balançavam suas folhas como quem conversa com o vento. O cheiro de pastel da feira de sábado misturava-se ao perfume de terra molhada de uma chuva rápida. Foi ali que ouvi o primeiro comentário mais grave. Duas senhoras, debaixo de um guarda-sol florido, conversavam com aquela naturalidade de quem acha que ninguém está ouvindo. Você viu a Raquel domingo? Voltou com o menino, mas não voltou com arrependimento. Acho um absurdo. Ela canta bem, sim, mas precisa se acertar primeiro. Não pode viver como quer e depois ocupar um lugar santo. E o pastor, se não tomar cuidado, perde o controle. Eu fiquei parado, observando a cena. A terra grudava no solado do meu sapato, o ar estava pesado, quase abafado. Mas o que pesava de verdade não era o clima, era o julgamento. No interior, quando a cidade abraça um assunto, ninguém escapa. A fofoca vira profecia, a suposição vira sentença, e a dor de alguém vira entretenimento de mesa de plástico. À tarde, recebi mensagem do pastor. Gabriel, precisamos conversar de novo. Os diáconos querem reunião. Eu já sabia o que aquilo significava. Quando diáconos pedem reunião urgente, é porque o amor está sendo votado. E naquela noite, enquanto eu caminhava para a igreja, senti o peso de algo estranho. A porta estava aberta, mas o ambiente parecia estreito.
Algumas pessoas cochichavam no corredor. Outras evitavam olhar para mim. Antes mesmo de entrar no gabinete, eu ouvi a frase que nunca quero ouvir numa igreja. Ela está dividindo o povo, pastor. Isso precisa ser resolvido. E mais uma vez, o que dividia não era uma mulher. Era o coração das pessoas diante de uma mulher. O gabinete estava cheio. Ar-condicionado no máximo, mas o clima era quente. Quente de opinião, quente de certeza, quente de ego espiritualizado. Eu me sentei na lateral, como observador. Meu papel não era decidir, mas iluminar. O pastor abriu a reunião com oração, mas parecia que a oração bateu no teto e voltou. Corações fechados fazem isso. O primeiro diácono tomou a palavra. Pastor, essa situação é delicada. A irmã Raquel precisa ser acompanhada, mas não pode subir no púlpito. Não ainda. A igreja tem princípios. Outro completou. E tem mais. As jovens da igreja estão comentando. À volta dela pode passar a impressão de que não há consequência para escolhas erradas. Eu respirei fundo. Olhei para o chão. E senti aquela velha tensão no peito, não raiva, mas tristeza. E então o pastor olhou para mim. Gabriel, quer falar alguma coisa? Eu ergui a cabeça devagar. Quero. Mas antes, pergunto, vocês já conversaram com ela? Ou só sobre ela? A sala ficou muda. Eu continuei. Vocês falam de consequência, mas quem aqui conhece as consequências que ela já vive? Vocês falam de imagem da igreja, mas e a imagem de Cristo, onde ela entra nessa história? Vocês falam de dar exemplo, mas qual exemplo querem dar? O de afastar uma mãe cansada, com um bebê no colo, porque ela não se encaixa no ideal de pureza que vocês inventaram? Alguns baixaram o olhar. Outros ficaram rígidos, contrariados. Eu finalizei. Vocês não estão discutindo a situação dela. Estão discutindo o desconforto de vocês diante dela. O pastor respirou fundo. E naquele silêncio pesado, eu soube. A divisão tinha acabado de ganhar um nome. E ele não era Raquel. Era orgulho religioso. 2 dias depois da reunião, encontrei Raquel sentada no banco de cimento em frente à igreja, perto daquele pé de mexerica que sempre perfumava o ar ao entardecer. Era final de tarde, e o céu tinha aquele tom azul desbotado de fim de dia interiorano, com nuvens rosadas que pareciam algodão molhado. Ela embalava o bebê no colo com movimentos lentos, quase dolorosos. Quando me aproximei, percebi que sua respiração estava rápida demais, aquele ritmo curto, preso, típico de quem tenta segurar o choro antes que ele escorra sem pedir permissão. Posso sentar? Perguntei. Ela apenas assentiu com a cabeça, sem coragem de levantar os olhos. Por alguns segundos, só ouvimos o som dos carros passando devagar na rua de paralelepípedos e o clique das cigarras que anunciavam a noite. Gabriel, eu não sei o que fazer, ela disse, enfim. Sua voz saiu arranhada, como se tivesse atravessado quilômetros de silêncio. Ela respirou fundo, ajeitou o menino no colo e acrescentou. Eu só queria voltar para casa. E a igreja sempre foi minha casa. Aquela frase me atravessou como um golpe lento. Raquel era filha da igreja. Cresceu ali, cantou ali, serviu ali. E agora, ali, no mesmo lugar onde receberá abraços e promessas, ela recebia olhares que a despiam de dignidade. Ela continuou. Eu não tô pedindo microfone, púlpito, posição nenhuma. Eu só quero sentar num banco e respirar um pouco sem ser julgada. E eu queria que meu filho crescesse ouvindo as coisas de Deus. Eu queria isso para ele. As lágrimas desceram de um jeito silencioso, quase disciplinado, como se até seu choro tivesse aprendido a não incomodar ninguém. Ela me contou sobre o pai da criança, um rapaz de outra cidade, que sumiu quando descobriu a gravidez. Contou sobre a vergonha da família. Sobre gente que fechou a porta. Sobre o medo de voltar. E depois, com a voz ainda mais fraca, ela disse: as pessoas olham para mim e enxergam erro. Mas ninguém olha pro meu coração. Ninguém pergunta como eu cheguei até aqui. Eu senti um nó na garganta. Porque eu conheço esse tipo de dor. O abandono não deixa marcas no corpo, mas deixa marcas nos gestos, na postura, na forma como a pessoa segura o próprio braço quando fala, como se estivesse tentando se abraçar sozinha. E ali eu confirmei o que já sabia. Raquel não dividiu a igreja.
A verdade é que a igreja já estava dividida antes dela chegar. Ela só revelou as rachaduras. O domingo seguinte foi o mais tenso que aquela igreja já viveu, pelo menos nos últimos anos. O templo estava lotado. Não por causa de um mover espiritual, mas por causa de um burburinho que corria pela cidade. Hoje o pastor vai tocar no assunto da moça. Eu entrei cedo, como sempre. O ar parecia mais pesado que o normal. As ventiladores de parede giravam devagar, espalhando um vento quente que não aliviava nada. Havia cheiro de perfume forte misturado a suor nervoso, suor de tensão, suor de expectativa. Quando Elaine entrou, com o bebê no colo, a temperatura emocional da sala mudou de imediato. Alguns olhares se desviaram rapidamente, como quem finge não ver. Outros encararam sem pudor, duros, como pedras. Ela caminhou até o banco de trás. Seus passos eram rápidos, quase apressados, como se ela quisesse ocupar o menor espaço possível naquele ambiente que um dia lhe pareceu tão familiar. O louvor começou, mas ninguém parecia cantar de verdade. As vozes saíam rasas, automáticas. E por mais que as luzes fluorescentes estivessem acesas, a igreja parecia escura. Quando o pastor subiu ao púlpito, limpou a garganta 2 vezes. Sinal claro de nervosismo. Ele abriu a Bíblia. Respirou fundo. E disse: Irmãos, precisamos falar sobre graça. Sobre acolhimento. Sobre amor. Era o suficiente para os sinais trocarem olhares entre si. Eu consegui ver 2 líderes murmurando algo uma para a outra. Os diáconos se ajeitaram no banco da frente. O pastor então continuou, tentando equilibrar verdade e prudência. A casa de Deus é lugar de cura, não de exclusão. E todos nós, carregamos histórias que não são motivo de orgulho. Mas carregamos também um Deus que nos restaura. A frase era linda. Mas metade da igreja não ouviu com o coração, só com a pele. Do lado direito, algumas pessoas assentiam, visivelmente emocionadas. Do lado esquerdo, outros mantinham os braços cruzados, como muros erguidos. E eu percebi algo que me deu um calafrio. O pastor falava sobre graça. Mas a igreja ouvia sobre limites. Cada um traduzia conforme a própria dureza. E por um instante, o silêncio que se instalou não era silêncio de reverência. Era silêncio de julgamento suspenso, como uma espada pendurada por um fio. Sabe, histórias como essa sempre me fazem pensar em outras que a gente guarda dentro da gente. Se alguma parte disso aqui te lembrou de algo que você viveu, escreve nos comentários. Quero muito ouvir você. E olha, se ainda não está inscrito, a inscrição é gratuita e ajuda muito o canal a continuar contando essas histórias. Se estiver curtindo o episódio, deixa também aquele like. É simples, mas faz uma grande diferença. Mas agora, deixa eu continuar de onde parei. O domingo seguinte foi o mais tenso que aquela igreja já viveu, pelo menos nos últimos anos. O templo estava lotado. Não por causa de um mover espiritual, mas por causa de um burburinho que corria pela cidade. Hoje o pastor vai tocar no assunto da moça. Eu entrei cedo, como sempre. O ar parecia mais pesado que o normal. Os ventiladores de parede giravam devagar, espalhando um vento quente que não aliviava nada. Havia cheiro de perfume forte misturado a suor nervoso, suor de tensão, suor de expectativa. Quando Raquel entrou, com o bebê no colo, a temperatura emocional da sala mudou de imediato. Alguns olhares se desviaram rapidamente, como quem finge não ver. Outros encararam sem pudor, duros, como pedras. Ela caminhou até o banco de trás. Seus passos eram rápidos, quase apressados, como se ela quisesse ocupar o menor espaço possível naquele ambiente que um dia lhe pareceu tão familiar. O louvor começou, mas ninguém parecia cantar de verdade. As vozes saíam rasas, automáticas. E por mais que as luzes fluorescentes estivessem acesas, a igreja parecia escura. Quando o pastor subiu ao púlpito, limpou a garganta 2 vezes. Sinal claro de nervosismo. Ele abriu a Bíblia. Respirou fundo. E disse: Irmãos, precisamos falar sobre graça. Sobre acolhimento. Sobre amor. Era o suficiente para os sinais trocarem olhares entre si. Eu consegui ver 2 líderes murmurando algo uma para a outra. Os diáconos se ajeitaram no banco da frente. O pastor então continuou, tentando equilibrar verdade e prudência.
A casa de Deus é lugar de cura, não de exclusão. E todos nós, carregamos histórias que não são motivo de orgulho. Mas carregamos também um Deus que nos restaura. A frase era linda. Mas metade da igreja não ouviu com o coração, só com a pele. Do lado direito, algumas pessoas assentiam, visivelmente emocionadas. Do lado esquerdo, outros mantinham os braços cruzados, como muros erguidos. E eu percebi algo que me deu um calafrio. O pastor falava sobre graça. Mas a igreja ouvia sobre limites. Cada um traduzia conforme a própria dureza. E por um instante, o silêncio que se instalou não era silêncio de reverência. Era silêncio de julgamento suspenso, como uma espada pendurada por um fio. Nos dias seguintes, descobri que um grupo de membros havia criado um tipo de reunião paralela. Nada oficial, nada declarado, mas extremamente real. Eles se encontravam após o culto, no estacionamento de terra batida atrás da igreja, aquele lugar onde os carros levantam poeira vermelha quando saem, e onde sempre há cheiro de gasolina misturado a cheiro de mato. Fui avisado por uma irmã preocupada, que me disse quase em sussurros: Gabriel, eles estão combinando estratégias. Estão dizendo que se o pastor não tomar uma posição mais firme, eles vão pressionar. Pressionar. Sempre essa palavra. A arma mais antiga das igrejas. Resolução não mata ninguém. Pressão, mata. Fui até o estacionamento naquela noite. Eles estavam ali, 5 diáconos, 2 líderes antigas, e 3 jovens influenciados pelos mais velhos. Naquele calor abafado, a lua iluminava só metade dos rostos, o restante estava mergulhado em sombra. A poeira sob nossos pés parecia mais espessa, como se estivesse absorvendo a tensão. Eu me aproximei devagar, mas eles me viram. Silêncio imediato. Um dos diáconos disse: Boa noite, irmão Gabriel. Estamos só conversando. Percebi, respondi, com calma. E sobre o que, exatamente? O mais velho deles sorriu daquele jeito que não é sorriso, é aviso. Sobre ordem na casa de Deus. Eu senti um arrepio subir pelas costas. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. E então ele continuou. A igreja não pode deixar qualquer situação virar moda. Se hoje a gente aceita uma mãe solteira no púlpito, amanhã aceita o quê? Tudo tem limite. Eu respirei fundo. E quem decide o limite? Perguntei. Ele olhou para mim com uma sobrancelha arqueada. A tradição decide. A santidade decide. Eu cheguei mais perto. A santidade, meu irmão, é de Deus. E a tradição precisa se ajoelhar diante dela. O silêncio foi tão denso que parecia palpável, como se eu pudesse esticar a mão e tocar. Eu sabia naquele instante. Esse não era um conflito sobre Raquel. Era uma disputa sobre quem tinha o direito de definir o que Deus aceita ou não. E Deus, pelo visto, tinha perdido a votação. Nos 10 dias seguintes, a divisão deixou de ser sutil. O louvor tinha 2 grupos distintos, os que cantavam mais forte quando Raquel estava presente, e os que praticamente calavam. Alguns membros mudaram de banco, como se a proximidade física pudesse contaminá-los. Outros passaram a evitar cumprimentar a mãe e o bebê, desviavam o olhar como quem evita encarar um espelho que revela demais. Eu observava tudo, tentando identificar o ponto exato onde a rachadura se transformou em fissura profunda. E então, numa quarta-feira à noite, isso aconteceu. O culto de ensino estava menos cheio que o normal, o que já era sinal de desgaste emocional. O pastor falava sobre misericórdia, mas o povo parecia esgotado, impaciente, inquieto. No fim, uma irmã levantou a mão. Era uma senhora respeitada, daquelas que todo mundo chama de irmã fulana. Tinha mais de 60 anos, lenço na cabeça, postura firme. Pastor, ela disse, voz trêmula porém segura, a igreja está sofrendo. E enquanto essa situação não for resolvida, vamos continuar perdendo membros. A frase caiu como uma pancada seca. Situação, ela disse. Mas ela queria dizer Raquel. Outros assentiram. Alguns protestaram. A confusão começou. E então, pela primeira vez, alguém disse em voz aberta. Ela devia congregar em outro lugar. Eu senti um aperto tão forte no peito que precisei apoiar a mão no banco. Porque ali eu percebi.
A igreja não estava discutindo comportamento. Estava discutindo pertencimento. E nada divide mais do que negar a alguém o direito de existir dentro de um lugar. Na manhã seguinte ao culto tumultuado, eu acordei antes do sol. O céu ainda estava azul escuro, quase preto, e o ar tinha aquele cheiro frio de madrugada interiorana, cheiro de terra úmida, de silêncio, de pão sendo assado nas padarias mais distantes. Eu sabia que aquela quarta-feira tinha mudado tudo. E sabia que, gostando ou não, eu teria que conversar com o pastor. Fui até a igreja às 7 da manhã. A porta lateral estava aberta, só quem é pastor entende isso. Pastores raramente trancam a casa de oração. É como se temessem fechar Deus do lado de fora. Encontrei-o sentado no banco da frente, com a Bíblia aberta no colo. Mas ele não lia. Só segurava o livro, como quem precisa de uma âncora para não afundar. Seu rosto estava abatido, como se tivesse envelhecido 5 anos em uma noite. A barba por fazer denunciava a insônia. E quando me aproximei, percebi os olhos vermelhos, não sei se de choro ou de noite sem descanso. Sentei ao lado dele. Pastor, a situação está ficando insustentável. Ele soltou o ar devagar, como quem tira um peso do peito. Eu sei, Gabriel. Eu sei. Mas se eu apoiar a Raquel publicamente, metade da igreja vai embora. E se eu ficar em silêncio, eu perco a minha alma. Aquela frase me marcou profundamente. Pastores são os homens mais sojinhos das igrejas, porque todo mundo tem opinião sobre o que eles deveriam fazer, mas ninguém pergunta o que eles sentem. Ele continuou. Eu já preguei sobre misericórdia. Já tentei acalmar. Já tentei ensinar. Mas eles não querem ouvir. Eles querem punir. Querem controle. Eu coloquei a mão no ombro dele. Pastor, se a igreja exige que o Senhor sacrifique alguém para manter a ordem, então já deixou de ser igreja há muito tempo. Ele engoliu seco. Eu estou com medo, Gabriel. Medo de quê? De não ter mais autoridade sobre o próprio rebanho. Eu olhei para ele com honestidade. Talvez seja exatamente quando o Senhor decide proteger uma ovelha ferida que a verdadeira autoridade aparece. Ele passou a mão nos olhos, respirou fundo e disse: então está decidido. No domingo, eu vou falar. Vou tomar posição. A igreja vai me ouvir. E naquele instante, na expressão cansada do pastor, vi nascer uma coragem silenciosa, daquela que não aparece em microfones, mas que sustenta homens de pé quando seria mais fácil cair. Na quinta e sexta-feira, a cidade inteira parecia um grande corredor de sussurros. Em cidade pequena, notícias não circulam, elas se espalham como fumaça. Por entre padarias, salões de beleza, portas entreabertas, grupos de WhatsApp. E cada vez que a história passava de boca em boca, ganhava uma versão nova, mais carregada. Houve quem dissesse que Raquel estava grávida de novo. Mentira. Houve quem dissesse que ela queria ser líder de jovens. Mentira. Houve quem dissesse que o pastor estava encobrindo pecados. Mentira. Eu andava pela rua e sentia os olhares. Não diretamente contra mim, mas contra tudo que a situação representava. A igreja estava respirando julgamento. E quando uma comunidade respira isso tempo demais, o ar fica tóxico. Na sexta noite, enquanto organizávamos o ensaio do louvor, percebi a tensão no corpo dos músicos. Os ombros duros. As mãos frias. O suor escorrendo pelas costas apesar do clima ameno. Cada um deles tinha medo do que aconteceria domingo. E do que aconteceria se ousassem ficar do lado do pastor. Porque em igrejas divididas, escolher um lado é sempre perder metade de si. Enquanto guardávamos os instrumentos, um irmão me chamou no canto. Gabriel, uma parte da igreja combinou de se levantar e sair se o pastor defender essa moça. Aquilo caiu no meu estômago como pedra. Quantos? Perguntei. Uns 20. Talvez mais. Eu respirei fundo. Muito fundo. Não era sobre um bebê. Não era sobre pecado. Era sobre poder. E quando uma igreja decide que prefere vencer uma disputa interna do que abraçar um coração ferido, então ela já perdeu muito antes de perceber. Eu nunca vou esquecer aquele domingo. O templo estava mais cheio que o normal. Um calor abafado vinha das pessoas espremidas lado a lado.
Um cheiro forte de madeira antiga misturava-se ao perfume doce dos arranjos de flores que uma irmã sempre colocava perto do púlpito. O bebê de Raquel dormia no colo dela, completamente alheio ao fato de que sua existência estava balançando estruturas que pessoas adultas não tinham maturidade para segurar. Quando o louvor terminou, o pastor subiu ao púlpito. A mão dele tremia, não muito, mas tremia. E eu senti minha garganta secar. Ele respirou fundo e disse: Irmãos, hoje não trago um sermão, trago um pedido e uma decisão. A igreja ficou silenciosa de um jeito assustador, silêncio de tribunal, não de adoração. Eu quero começar dizendo algo simples: a irmã Raquel é bem-vinda nesta casa. Ela e seu filho. Metade da igreja suspirou. A outra metade se mexeu com inquietação. O pastor continuou: Nós não somos juízes. Nós não somos guardiões das portas do céu. E nós não vamos expulsar ninguém que queira buscar a Deus. Um dos diáconos levantou abruptamente. Seu banco fez um ruído seco no piso. Ele disse, alto o suficiente para ecoar: Se é isso, então eu me retiro. E começou a caminhar em direção à porta. Outros 4 se levantaram imediatamente, como soldados obedecendo a um sinal invisível. Algumas famílias o seguiram. A cada passo, os sapatos chutavam poeira invisível do chão de cimento. E aquele barulho, o barulho dos passos indo embora, parecia uma batida de martelo decretando sentença. O pastor, com a voz embargada, disse apenas: Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. O ar-condicionado não estava ligado, mas eu senti um frio correr pelos braços. Era oficial. A igreja estava se rompendo, ali, na minha frente. E tudo por causa de uma moça com um bebê nos braços. Os dias seguintes foram de absoluta confusão. Gente ligando para o pastor. Gente reclamando. Gente dizendo que ia embora. Gente dizendo que ficaria. Mas no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. A presença de Raquel, frágil, silenciosa, humilde, começou a tocar pessoas que antes estavam cegas pela tradição. Ela não discutia, não fazia postagens, não se defendia, não atacava ninguém. Ela simplesmente aparecia, sentava no último banco, ninava seu bebê e ouvia a palavra. E aos poucos, muito aos poucos, alguns corações foram amolecendo. Uma irmã mais velha, uma das mais rígidas, aproximou-se dela um domingo e ofereceu segurar o bebê para que ela pudesse levantar a mão durante o louvor. Um jovem do grupo que havia saído retornou sozinho, dizendo que não conseguia orar lá fora. Outras pessoas começaram a visitar Raquel em casa, levar fraldas, ajudar. Eu mesmo participei de algumas dessas visitas. E então eu percebi algo poderoso. A divisão da igreja não foi causada por Raquel. Ela foi revelada por Raquel. E a cura da igreja também começou através dela. O pastor seguiu firme. Perdeu algumas famílias. Mas ganhou outras. E, principalmente, ganhou um senso profundo de autoridade espiritual, não baseada em medo, mas em fidelidade. Certa noite, meses depois, Raquel me disse: Gabriel, se eu tivesse ido para outra igreja, talvez não tivesse aguentado. Mas aqui, mesmo com tudo isso, eu senti Deus me segurando o tempo todo. Eu sorri. E Ele te segurou através de quem? Ela pensou um pouco e respondeu: através dos poucos que ficaram. E ali, naquela frase simples, estava a verdade profunda que eu, como conselheiro, levei anos para entender. Não é a multidão que cura uma igreja. É a minoria fiel. E por isso eu sempre repito: as histórias que ouvi no gabinete não eram só da igreja, mas do coração humano. E o coração humano é o mesmo em qualquer lugar. Porque no final, não foi o escândalo que mudou aquela comunidade. Foi um bebê dormindo no colo de uma mãe cansada. E às vezes, é exatamente isso que Deus usa para revelar quem realmente somos. Vocês devem estar se perguntando: onde Elias entra nessa história? Como ele participou da vida de Raquel com seu bebê? Vou ter que contar essa parte em um episódio futuro para mostrar como Deus pode consertar histórias despedaçadas, mas fica para depois. Antes de você sair desse episódio, deixa um comentário aqui embaixo.
Isso ajuda demais o canal a continuar contando histórias como essa. Aproveita e curte o vídeo e se inscreve, porque é isso que faz o YouTube entregar os próximos episódios para você. E, olha, tem muita coisa profunda vindo aí.